satisfação, a minha honra de poder participar desse evento, né, e parabenizar aqueles que projetaram e organizaram esse ciclo de debates, né, que eu considero que a programação ela é uma programação muito interessante e foi muito feliz tanto na escolha dos tópicos a serem abordados, quanto também na escolha dos expositores e debatedores. É claro que isso não se refere à minha pessoa, né, mas aos demais integrantes das mesas desse ciclo de debates. Quero dizer que nós fizemos aqui um acordo não de cavalheiros, né, nós somos aristocratas, um acordo de camaradas, no qual eu concentraria a minha intervenção mais na abordagem do desenvolvimento, da formulação política e da atividade do PCB no período da resistência à ditadura militar, privilegiando mais a interação do PCB com as outras forças da esquerda, ao passo que o Delroio privilegiaria mais a interação do PCB com as outras forças do campo aí da chamada Frente Democrática. Quero dizer que a tarefa se torna, para mim, extremamente problemática e difícil de ser cumprida, considerando as presenças ilustres que nós temos nesse plenário aqui. Tanto ilustres pela sua importância, pela sua envergadura, né, pelo significado que tiveram na história do PCB, mas como pelo fato de que mantém uma relação muito direta com esses tópicos que serão abordados aqui, né? Falar da atividade política do PCB no período da resistência, no período de 65 a 79, que foi o marco cronológico delimitado aqui, na presença, por exemplo, de Anita Prestes, falar, por exemplo, das polêmicas travadas pelo PCB com os defensores das propostas de foco guerrilheiro, de resistência armada à ditadura, na presença de um estudioso do assunto como Miguel Urbano Rodrigues, é realmente uma tarefa bastante ingrata, bastante inglória. Por isso eu quero deixar muito claro que as considerações que eu vou fazer aqui, né, a narrativa que eu pretendo fazer aqui, ela tem apenas um significado, claro, de um olhar entre vários possíveis sobre esses processos que vão ser expostos aqui, e que, em momento algum, eu considero que essas colocações que eu vou fazer, elas possuem um valor, uma autoridade superior de outras existentes ou, sobretudo, do registro memorialístico que pode ser feito por essas pessoas que estiveram pessoalmente envolvidas nesses processos. Bom, eu entendo que a atuação política do PCB no processo de resistência à ditadura militar, durante esses anos aí, que vão de 1965 a 1979, elas constituem um momento extremamente importante na história do PCB. Importante e, ao mesmo tempo, complexo e problemático, né? Já que podemos dizer, em linhas gerais, que a formulação política e a ação política que o PCB implementa nessa luta de resistência à ditadura são essencialmente vitoriosos no curso desse processo. Mas, por outro lado, o PCB ele sai desse período com, digamos assim, dois complicadores importantes da sua ação política na sociedade brasileira. Primeiro, ele perde aquilo que eu vou chamar aqui, a falta de uma expressão melhor, o monopólio da representação da esquerda brasileira no curso desse período. E segundo, ele sai também com uma série de problemas, tanto políticos quanto organizativos, que repercutirão no desenrolar da sua atividade ao longo da década de 80, levando aos resultados que são conhecidos e que serão abordados posteriormente na mesa que vai tratar aí do chamado surto de liquidacionismo que o partido vive aí no início dos anos 90. Mas eu quero começar situando primeiro o seguinte, né? Onde é que estava o PCB às vésperas do golpe de 64? Né? Como é que ele se situava no campo da esquerda brasileira e como é que ele reage ao golpe de 64? O PCB se encontra em 1964 vivendo e aplicando a orientação política que decorre da inflexão que o partido sofre na sua elaboração a partir da Declaração de Março de 1958 e do 5º Congresso de 1960. Esses documentos foram, de certa forma, mencionados aqui na mesa que tratou ontem do desenvolvimento da formulação da Revolução Nacional Democrática, e, evidentemente, são documentos que, pela sua riqueza, podem ser interpretados de várias formas, mas eu destacaria dessas elaborações, né, da Declaração de Março
e da resolução do 5º Congresso, dois aspectos fundamentais que explicam, de certa forma, iluminam a atuação que o partido teria nos anos anteriores ao golpe de 64 e mesmo posteriores ao golpe de 64. O primeiro deles é que a Declaração de Março de 58, ela redefiniu a política do partido, que decorria do Manifesto de Agosto de 1950, que também foi mencionado aqui, que é uma orientação que eu vou definir aqui, evidentemente, uma definição que é passível de discussão e de polêmica, mas uma orientação confrontacionista, insurrecional e isolacionista. Né? A Declaração de Março de 58 procura redefinir, né, essa elaboração e essa linha de ação política, e o 5º Congresso, em 1960, conferem a essa reformulação um significado programático congressual. Né? Quais são os componentes dessa elaboração política que, de certa forma, iluminam o comportamento que o partido teve quando do golpe de 1954? Eu vou resgatar dois elementos fundamentais. Um da Declaração de Março de 58, quando, em contraposição àqueles elementos que eu mencionei anteriormente, que vigoravam na política do partido desde o Manifesto de Agosto de 1950, o partido define o seguinte: todas as transformações importantes que deverão ocorrer na realidade brasileira, elas serão o resultado do protagonismo das massas no processo histórico. Né? Ou seja, uma formulação que rompe com a ideia de transformações protagonizadas pela ação de pequenos grupos, etc. E uma outra formulação que eu acho importante colocar também, que tem a ver com a forma como o partido vai reagir também ao golpe de 64, é no que diz respeito à questão do caminho da luta revolucionária, se o caminho pacífico, como se dizia, ou se o caminho armado. Né? A resolução aprovada no Congresso, infelizmente eu não consegui articular os meios técnicos para ter isso aqui à mão agora para ler para vocês, mas a declaração política do 5º Congresso de 1960 coloca o seguinte, né? O PCB considera que o caminho das transformações pacíficas, entendido aí, transformações pacíficas como aqueles que contornam a via da guerra civil, né, fundamentalmente, o caminho das transformações pacíficas é o que mais interessa ao povo brasileiro, é aquele no qual o partido investe as suas forças. No entanto, considera que se a resistência das classes dirigentes brasileiras impuser um caminho violento para a realização das tarefas revolucionárias, a responsabilidade pelos sofrimentos que isso viesse provocar ao povo brasileiro seria das próprias classes dominantes da sociedade brasileira. Então, eu quero dizer com isso que, diferentemente do que foi muito colocado no debate interno do PCB após o golpe de 64, e que também é reproduzido em grande medida com uma certa historiografia, eu quero colocar aqui o meu principal objeto de interpelação aqui é essa historiografia sobre a história do PCB pós-64, em momento algum houve da parte do PCB a rejeição completa e incondicional de qualquer possibilidade, por exemplo, do enfrentamento armado, do recurso à luta armada. Isso jamais foi colocado. Assim como jamais também o movimento comunista internacional, no seu conjunto, ainda que vivesse sob a égide também da proposta da transição pacífica socialista, ou da, digamos assim, da admissão da possibilidade da transição pacífica ao socialismo, jamais exclusivizou o caminho da transição pacífica. Jamais disse que a transição ao socialismo só aconteceria pela via pacífica. Né? Jamais houve uma resolução no movimento comunista internacional, e desconheço também que qualquer partido comunista nacional tenha algum dia aprovado uma resolução que dizia o seguinte: a partir de hoje é proibido cogitar a possibilidade de pegar em armas para fazer revolução. Por isso, nenhum partido que tenha aprovado uma resolução desse tipo. E o PCB não foi diferente. Né? Bom, até 1964 o PCB era destacadamente a principal força da esquerda brasileira. Convivia com outros partidos, com outros agrupamentos políticos, mas que não conseguiu, em momento algum, rivalizar com a sua influência, com a sua penetração na classe operária, nos setores populares e mesmo na intelectualidade. Né? O que existia para além do PCB na esquerda brasileira diante de 64? Né? Reminiscências trotskistas aglutinadas em torno do POR, do Partido Operário Revolucionário, uma organização que se constituía com base em antigos integrantes de dissidências trotskistas das décadas de 30 e 40, né, como o Partido Socialista Revolucionário, né, a esquerda
da juventude do PSB e do PTB, que era a POLOP, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária. Tínhamos uma esquerda católica e um processo de evolução política que se descolava dos organismos de participação política dos leigos e iria, em 1963, se transformar na ação popular. E tínhamos a dissidência do PCB de 62, que foi mencionada aqui ontem, que era o PCdoB, que quando surgiu, e até 64, era uma dissidência bastante reduzida, bastante limitada, né? Basta dizer que o seu documento fundador foi a Carta dos 100, né? Assinada por 100 pessoas, não que fossem só 100 militantes, né? Mas é um número que mais ou menos dá a dimensão da envergadura dessa organização. Essas organizações, todas elas, tendiam a divergir do PCB pela esquerda. O que significava dizer que elas divergiam do PCB pela esquerda? Por caminhos, quer dizer, com formulações diferentes, né, e propondo agendas diferentes e plataformas diferentes, elas fundamentalmente ou discordavam do PCB na enunciação do caráter socialista da Revolução Brasileira, como era o caso da POLOP, do POL, evidentemente, do trotskismo, né, ou por preconizar uma ação mais contundente na defesa da política de reforma de base, das transformações estruturais desejadas para a realidade brasileira daquele momento, como era o caso da esquerda católica, da ação popular, ou discordavam do PCB fundamentalmente em função da questão do caminho pacífico e do caminho armado, como era o caso do PCdoB. Tá? Com o golpe de 1964, né, um golpe que atinge o conjunto das forças populares, democráticas e progressistas, e atingindo a esquerda, né, quer dizer, a organização mais importante, que é também a mais atingida, que é o Partido Comunista Brasileiro, se abre um novo período, né, na história política brasileira, e se abre também uma nova fase do relacionamento entre essas organizações. O que é interessante, que eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, antes de entrar na abordagem do debate interno que ocorre no PCB a respeito das causas do golpe, é que, diferentemente do que uma certa narrativa, inclusive uma certa historiografia, procura apresentar como sendo o fato de que o PCB entrou em crise após o golpe de 64, em consequência da política de conciliação reformista e moderada que ele defendeu antes de 64. Todas as organizações da esquerda brasileira existentes até 64, entraram em crise depois de 64. Né? A POLOP entrou numa crise profunda que levaria ao desaparecimento da organização e a sua fragmentação em grupos que adotaram o caminho da luta armada inspirada nas formulações do foco insurrecional de Regis Debray. O caso do Colina, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o caso da VPR, por exemplo, né? O caso do setor que se descolou no Rio Grande do Sul e se fundiu com uma dissidência secundarista do PCB e formou o POC. O próprio PCdoB, né, apesar de ter saído sob certo aspecto fortalecido e de ter utilizado os acontecimentos de 64 como mais um fator de denúncia, né, dos equívocos da orientação do PCB, ele também vai sofrer uma crise que vai levar à sua divisão nos anos de 66 e 67, que vão levar ao aparecimento do chamado PCdoB ala vermelha e do PCR, né, no Nordeste. E a esquerda católica, a Ação Popular, também vai passar por uma crise na qual um segmento da organização vai realizar um movimento de radicalização, no qual vai evoluir do cristianismo progressista, do cristianismo revolucionário, como alguns querem definir, em direção ao maoísmo, passando antes por um certo estágio insurrecional de tipo foquista. Então, é uma crise que atinge o conjunto da esquerda brasileira e não apenas do PCB. A historiografia normalmente se centra muito e usa como explicação o fato de que a moderação política do PCB teria gerado essa crise, mas é uma crise generalizada, né? A crise do PCB se manifesta a partir das avaliações que o partido faz do golpe de 64. Né? O primeiro documento importante de avaliação do golpe de 64, ele é produzido cerca de um ano depois, em abril, maio de 65, e nesse documento de avaliação, esse documento é muito interessante, porque ao avaliar a atuação do partido, e ao avaliar de maneira muito crítica a atuação do partido, no pré-64, são apontados tanto
aquilo que são chamados no documento de desvios de direita quanto desvios de esquerda. Né? Fala-se que entre os desvios de direita, o partido cultivou uma crença excessiva no dispositivo militar do governo de Jango, né? O partido ele se concentrou mais em articulações de cúpula do que no fortalecimento das entidades populares pela base, inclusive das entidades sindicais. Assim como também são criticados desvios de esquerda como o fato do partido ter adotado, muitas vezes, uma política, um discurso de confrontação, né? Muitas vezes ter adotado uma prática de agitação política que não correspondia à acumulação de forças e às reais possibilidades de intervenção do partido naquela conjuntura. No entanto, no debate interno que ocorre dentro do PCB, as correntes que vão interpelar a linha política do partido pela esquerda e que vão iniciar um movimento de ruptura com o PCB, vão destacar apenas os chamados desvios de direita, apenas os fatores, os elementos que estariam associados a essa leitura da atuação política do PCB antes do golpe como sendo caracterizada pela conciliação e pela excessiva moderação política. O personagem que personifica o desenvolvimento dessas críticas de forma mais interessante é o Carlos Marighella, né? O Carlos Marighella, ele realiza, no período que vai de 1965 a 1967, a produção de uma série de documentos onde ele desenvolve esse tipo de diagnóstico sobre a política do partido. Né? O que existe de interessante no diagnóstico que Marighella faz? Esse diagnóstico é feito basicamente em 4 documentos, né? O livro Por que Resistir à Prisão, os documentos Ecletismo e Marxismo, a Crise Brasileira e a Carta Executiva, que é o último desses documentos, quando ele deixa a direção do PCB. O que existe de interessante nesses documentos? O tipo de crítica que é feito pelo Marighella à ação política do PCB, antes do golpe de 64, é exatamente isso que eu falei. Quer dizer, é a crítica à ação política do PCB, muito mais do que ao programa político do PCB. Né? É possível, inclusive, ler claramente essas críticas como sendo uma censura à direção do partido pelo fato de não ter implementado na sua radicalidade aquilo que era formulado, aquilo que era estabelecido no programa do PCB. É muito mais do que a proposição de um programa alternativo, de uma estratégia alternativa e de uma tática alternativa. Né? Se diz, por exemplo, que o partido se concentrou mais, por exemplo, no apoio às forças da oposição burguesa, né, dos grupos burgueses que atuavam na política brasileira, do que ter se concentrado na construção da Aliança Operária Camponesa, tal como aparece no programa. Né? Então, essa crítica feita pelo Marighella é muito mais uma crítica no sentido da afirmação, da radicalização do programa do PCB, do que propriamente da ruptura com o programa do PCB, com as formulações do PCB. Isso é o Marighella de até 67. Isso é o Marighella de até a Carta Executiva. Isso é o Marighella até a sua ida ao Congresso da OLAS, em Havana. Quando o Marighella volta da OLAS, em Havana, ele traz consigo aquilo que são as ideias que vão configurar aquilo que eu, na falta de uma expressão melhor, vou definir aqui, certamente de forma problemática e polêmica, como um surto de guerrilheirismo que atinge a esquerda brasileira, a esquerda do PCB. Né? Se vocês lerem os documentos que Marighella vai assinar em nome do Agrupamento Comunista de São Paulo e, posteriormente, da Aliança Libertadora Nacional, vocês vão ver que há uma ruptura muito grande com os temas que são colocados anteriormente e uma concentração muito grande nos tópicos que tem a ver com a questão da preparação da guerrilha e da preparação da guerrilha numa forma muito associada àquelas elaborações que inspiraram o Congresso da OLAS, que são as formulações do Regis Debray. Que formulações são essas e em que elas rompem radicalmente com a política do PCB? Eu vou reduzir essas formulações, que também a gente poderia fazer um seminário só para discutir isso, em 3 elementos fundamentais. Né? As 3 teses fundamentais do Regis Debray. A primeira delas é a seguinte: na América Latina subdesenvolvida, o cenário principal da luta revolucionária é o campo. A segunda formulação do Regis Debray. Né? Nessas sociedades latinas, a Revolução Cubana demonstrou que
na América Latina é possível uma força guerrilheira irregular derrotar um exército convencional. E a terceira assertiva fundamental do Regis Debray. Onde não existam inicialmente as condições adequadas para o desenvolvimento da luta revolucionária, o foco guerrilheiro poderá criá-las, ou seja, a ação dos revolucionários pode criar as condições para o triunfo da revolução, um elogio exacerbado da vontade revolucionária. Essa concepção que vai empolgar, né, um personagem da envergadura de Carlos Marighella, e existe todo um debate que eu não tenho condições de esgotar aqui sobre até que ponto Marighella foi ou não foi, digamos assim, foi ou não foi foquista, implementou ou não implementou o foquismo, todo um debate sobre isso, não teria tempo de me concentrar nesse tópico, mas efetivamente a influência de certas formulações de Debray vão ser decisivas na ação política do Usmo Marighella, do Marighella de 67 e 69, e da grande maioria das dissidências do PCB, sobretudo as dissidências estudantis. As DIs, DIRJ, DIGB, DIBA, que configuram o MR8 em 68, né? A DISP, que vai se associar ao Agrupamento Comunista de São Paulo para formar a LN. Então a gente tem um campo aí, que é o campo de uma esquerda armada de inspiração foquista. Assim como a gente vai ter também outras formas de ação armada que configuram aquilo que eu estou chamando do surto de guerrilheirismo, né? A gente vai ter até um trotskismo que vai às armas, né? Tem uma tendência do POC, que vai fazer luta armada urbana, né, de tipo, vou colocar aqui, foquista, né, uma força que vem do trotskismo, assim como vamos ter aquelas organizações que vão procurar fazer a luta armada no campo. E aí vou ficar só com aquelas de pós-68, como a Frente de Libertação Nacional. Não vou nem mencionar aquelas organizações que foram as primeiras a tentar resistir de armas na mão, que são as dissidências militares, que vão empolgar o MNR, o MAR, né, nos anos 65 e 66. E a grande experiência de luta armada no campo, que foi aquela empreendida pelo PCdoB. Bom, o que eu acho que é interessante, fundamental, a gente destacar aqui em relação à política do PCB de enfrentamento da ditadura, né? Estou fazendo essa caracterização para colocar como contraponto a política do PCB. A política do PCB aprovada no 6º Congresso, ela, de certa forma, ela mantém coerência com as formulações da Declaração de Março de 58 e da resolução do 5º Congresso de 1960, no sentido de considerar que, né, assim como se colocava antes que as transformações qualitativas a serem introduzidas na realidade brasileira deveriam ser o resultado da intervenção das grandes massas no processo revolucionário, assim, nessas novas condições, né, de, digamos, defensiva política, de resistência política ao golpe militar, ao regime que se instalou, o golpe civil-militar, perdão, e ao regime autoritário que se instalou, na sua sequência, a formulação do PCB é de que a resistência à ditadura militar deveria ser o resultado também da ação de massas. E por isso se faz a rejeição de uma forma de luta armada de resistência que era entendida como sendo o produto da ação de pequenos grupos e de pequenas minorias armadas. Vários documentos, vários artigos foram publicados na Voz Operária, tanto sob a forma de documentos assinados pela direção do partido, quanto artigos assinados por personalidades, em que se coloca claramente o seguinte: os comunistas eles rejeitam a participação nessa forma de luta armada, não porque tenham qualquer objeção de princípio à ideia da luta armada, mas pelo fato de considerarem que a luta armada deve ser protagonizada pelas grandes massas, pelo fato de considerar que a luta armada é a forma mais elevada de luta, né? E não uma forma de luta para ser travada nas condições, né, de defensiva política, vamos dizer assim. Então, esse é o diferencial fundamental da política do PCB em relação à política desses grupos armados. Quais são as implicações disso? Quais são os resultados disso? Né? Tem que ser muito superficial, muito pontual e muito sucinto, né, dessa questão. Por isso, muita coisa vai ficando à margem aí. O resultado fundamental disso é que, no desenrolar do processo de luta contra a ditadura, a política que o PCB vai formulando e implementando, e que vai sofrendo, digamos assim, atualizações no curso do processo, mas que se define fundamentalmente por ser uma
uma via de luta que procura privilegiar a ação das massas e a utilização de todas as formas de luta nas quais seja possível enfrentar a ditadura em condições vantajosas, né? A luta em defesa das liberdades democráticas, a luta em defesa dos direitos democráticos do povo vilipendiados pelo regime, é considerado o terreno mais propício para o desenvolvimento da luta contra a ditadura do que o terreno do enfrentamento armado com uma ditadura que se apoia justamente na força armada, né? Nas forças armadas. Então, essa orientação política, ela vai produzindo resultados, né? Então, o PCB, ele apoia desde o começo a articulação do MDB, ele apoia o processo de formação da Frente Ampla, ele vai ter uma participação importante, por exemplo, na primeira expressiva vitória eleitoral do MDB, nas eleições de 1974, e em contrapartida, o que acontece no campo das forças que vão adotar a luta armada, né? Sofrem uma fragorosa derrota militar e política, ao ponto de que, já no ano de 1973, praticamente não existem mais organizações armadas em atuação. Até passando aqui agora a caminho, eu mostrava aqui para os camaradas o escritório ali da Lanchile, que existia na esquina da Rio Branco, aqui com a Infante Dom Henrique, onde teria acontecido a última ação armada da guerrilha urbana aqui no Rio de Janeiro, que foi a explosão de uma bomba no escritório da Lanchile em outubro de 73, em protesto contra o golpe militado pelo Chile no Chile em 73, reivindicado essa ação pela LN-FPR. Bom, se a política do PCB vai sair, digamos assim, vitoriosa, né, se é essa formulação que vai, digamos assim, produzir os resultados mais favoráveis do ponto de vista da aglutinação de forças na luta contra a ditadura militar, e a ditadura vai ser derrotada politicamente pelo isolamento político e não vai ser derrubada pela ação violenta de grupos armados, então qual é o dividendo que o PCB tira dessa situação? Primeiro dividendo é um dividendo muito interessante, né? As organizações armadas, na sequência do seu processo de derrota e desbaratamento, iniciam um processo de revisão e de autocrítica do próprio caminho armado, que é também um momento muito pouco explorado pela historiografia brasileira, que gera alguns registros muito importantes. Por exemplo, a revista Debate, depois vai ser a revista da União dos Comunistas, que é um grupo que mais tarde vai ingressar no PCB, né? A formação de uma tendência da LN, que é a tendência leninista da LN, a LNTL, né? Boa parte dos seus militantes também vão reingressar no PCB, né, nos anos 70, né? Inclusive aqui o irmão de Marcos Del Roio, José Luiz Del Roio, né? O grupo do MR8, quer dizer, uma parte do MR8, já alguns militantes do MR8 já entram no PCB nessa época, outros vão entrar mais tarde, mas, sobretudo, a orientação política que o MR8 vai reformular a partir dos anos 72, 73, 74, no sentido de privilegiar as ações de massas em detrimento dessa via de luta armada. Então, de certa forma, há um primeiro dividendo muito favorável ao PCB, que é, digamos assim, de certa forma, uma autocrítica política feita por essas organizações guerrilheiras, nas quais, digamos assim, há uma recuperação, um reconhecimento da validade da orientação proposta pelo PCB. Mas ocorrem outros dois fatores que vão ser bastante desfavoráveis ao PCB. Primeiro é o fato de que nos anos de 74 e 75 o PCB ele é violentamente atingido pela repressão ditatorial, né? São os anos da realização da chamada Operação Radar, que ceifa boa parte do Comitê Central do Partido, né? Atinge importantes setores intermediários, né, do partido, personalidades conhecidas, o que enfraquece profundamente o partido e que acho que tem dois resultados importantes, né? E até o que eu estou colocando aqui pode ser corrigido por pessoas que estão aqui, que foram testemunhas e participantes do processo, mas acho que dois processos são muito importantes e vão ter implicações muito sérias para o desenvolvimento posterior da política do partido. Primeiro é o fato de que o partido ele é violentamente atingido no setor moderno da indústria brasileira, na região do ABC, onde as bases do partido são dissolvidas pela repressão ditatorial. E o outro fator é que há uma mudança
no tom através do qual o partido formula a sua linha de enfrentamento da ditadura. Se se pega, por exemplo, os números do jornal do Partido A Voz Operária até 1974, há um tom muito otimista na apresentação, da política do partido. Há um cérebro editorial, chamado Apertar o Cerco, que é bem a expressão disso, de um partido que se vê, de certa forma, participando de uma ofensiva das forças democráticas e populares contra a ditadura militar. E a orientação política que vai aparecer nos documentos do partido, na imprensa partidária, nos anos que se seguem a essa onda de repressão, é uma orientação extremamente moderada e que, inclusive, será transmitida também aos militantes do partido, aos quadros do partido nas frentes de massa. A célebre orientação de consolidar as vitórias antes de dar novos passos à frente. Essa moderação política, combinada também com uma influência crescente de certas formulações que são realizadas na cúpula do partido, no sentido de conferir, também em função desses eventos que haviam acontecido, em função dessa onda repressiva que tinha acontecido recentemente, vão se fortalecendo formulações no sentido de conferir uma permanência cada vez maior à política de alianças do partido com as forças da oposição liberal, e a manutenção de uma linha de moderação na ação política, sobretudo nos setores que poderiam provocar, digamos, retaliações por parte do regime, vão, na minha opinião, concorrer para uma ação política do partido nos anos 80, muito marcadas por esses componentes, embora também vários outros componentes, vários outros fatores históricos não podem ser apontados aqui, inclusive fatores internos, que têm a ver com as disputas políticas e as lutas internas que são travadas na direção e na cúpula do partido, que não podem ser tratados aqui porque o tempo acabou, vão ter uma implicação importante nisso. Então, eu vou encerrar a minha exposição, que é só metade da exposição que vai ser feita aqui, com essas observações e deixar para, posteriormente, retomar qualquer ponto no debate. Inevitavelmente, eu acabarei por repetir algumas coisas que o Muniz já falou hoje, e mesmo do que foi dito na segunda mesa de ontem. Isso é inevitável. Mas uma primeira coisa a ser repetida, a situação do Muniz e a minha é delicada, arriscada, porque muitíssimos dos presentes viveram e lutaram nesses momentos, nesse período que nós estamos aqui fazendo um arrazoado. Então, talvez seja importante destacar que essa fala, falo pelo Muniz, desculpe Muniz, mas certamente é uma fala muito mais para os companheiros estrangeiros e para aqueles mais jovens, os que viveram e lutaram esse período têm as suas memórias, têm as suas, digamos, as suas interpretações desses acontecimentos, que esse debate, essa conversa pode eventualmente reavivar, Espero que assim seja, pelo menos. Também tenho que voltar um pouco ao que foi dito ontem, isso também é inevitável. Alguns marcos na história do PCB. O manifesto de 1950, acho que não foi suficientemente acentuado ontem. O manifesto foi redigido sob um forte impacto da vitória da Revolução Chinesa. Isso não foi suficientemente, se falou muito da Guerra da Coreia, evidentemente, mas a Revolução Chinesa era o fato importante daquela circunstância internacional. E o aguçamento, evidentemente, da Guerra Fria. Mas ali, no PCB e em outros países, quer dizer, no movimento comunista, passou a se imaginar, particularmente nessas periferias de capitalismo atrasado, que a via chinesa era uma possibilidade. Então, a ideia de luta armada no campo, quer dizer, a guerrilha, era uma estratégia que foi pensada pelo PCB e foi posta em prática em muitas regiões do país, em Goiás, no Paraná, e com resultados, digamos assim, tangíveis. Isso se mostrou, digamos, um erro
particularmente a partir da força da greve operária em São Paulo de 1953, da chamada greve dos 300 mil. Então o partido tentou acertar, digamos assim, o foco, e isso, toda essa trajetória que eu vou narrar, em grande medida é uma busca de acertar o foco, porque há uma linha determinada, quer dizer, alimentada por uma teoria da Revolução Brasileira. O Congresso de 54 tenta acertar o foco, quer dizer, a prioridade passa a ser a unidade da classe operária. Daí, voltar a investir nos sindicatos operários e na unidade da classe operária significava uma aliança estreita com o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o maior partido operário daquela circunstância. Daí também deriva o apoio negociado a Juscelino Kubitschek em 56, exatamente por conta do PTB ter apresentado o vice-presidente na chapa que acabou sendo vitoriosa, que veio a ser João Goulart, futuro presidente da República, na sequência. As circunstâncias internacionais determinaram uma crise tremenda no partido, que se resolveu, mas de uma maneira não indolor, porque muita gente saiu, mas se resolveu com a Declaração de Março de 1958. As circunstâncias e o conteúdo da declaração já estão fora dessa minha exposição de hoje. Digamos, mas que deu uma diretriz e fez uma leitura da realidade brasileira. Na verdade, reorganizou a teoria existente. O 5º Congresso, em 1960, reafirma as diretrizes da Declaração de Março. Um grupo que já havia saído em 57, 58, chamado Grupo Renovador, Agildo Barata, etc., na verdade se dispersou e na sua maioria acabou abandonando qualquer ideia de marxismo que fosse. Houve depois a cisão do PCdoB, que foram fundamentalmente aqueles dirigentes que tinham um peso fundamental no Congresso de 54 e que foram marginalizados depois da Declaração de 58. Eles acabaram abandonando o partido e fundaram o PCdoB. Não eram 100, efetivamente, né, Muniz, mas era alguma coisa como apenas 10% do partido. Não foi uma cisão muito relevante, né, naquela circunstância. Trata-se, evidentemente, de explicar historicamente porque hoje o PCdoB é uma força ponderável, né? Tanto que está aí lutando para se apropriar da tradição do movimento comunista brasileiro, como se depois de tudo que eles disseram de Astrogildo Pereira, de Luiz Carlos Prestes, etc., agora tentam se apropriar dessa tradição. No direito penal isso chama apropriação indébita. Bem, mas esse período que começa a se diversificar a esquerda brasileira, como o Muniz também chamou a atenção, é um período, particularmente a partir da tentativa de golpe de agosto de 61, Jânio Quadros, tentativa de golpe militar e o golpe parlamentar que levou Tancredo ao governo. Na verdade, ali se desencadeia um processo de revolução democrática no Brasil. É um processo social em que há uma organização das massas, há uma organização da classe operária, do campesinato, das camadas médias, particularmente aquelas intelectualizadas. É um processo desencadeado ali. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, dialeticamente, é o mesmo momento que se passa a organizar a contra-revolução. Uma revolução conservadora, uma revolução restauradora, que veio a ser o golpe de 64. Então, esse período 61 a 64 é esse o cenário que o Brasil está envolvido e, portanto, tem aí o PCB e a classe operária brasileira envolvida nisso. Sabemos que
1964, o desenlace é o sufocamento da Revolução Democrática e a imposição de uma revolução restauradora, né? Quer dizer, é uma restauração das classes dominantes, elas se reorganizam no poder, se fortalecem no poder, desarticulam as forças democráticas. É uma imensa derrota das forças democráticas em geral, mas muito particularmente do PCB. Foi lembrado aqui brevemente pelo Muniz, quer dizer, há um recuo do PCB. O PCB não estava preparado para o enfrentamento. A estratégia política utilizada até aquele momento priorizava, evidentemente, a estratégia dizia: nós temos que lutar pela legalidade do partido. Se você está lutando pela legalidade do partido, seria meio contraditório você estar arrumando as armas, né? Então não dava, não batia isso. A derrota, a vitória, se viesse, o avanço subsequente viria com o respaldo amplo de massas. Isso não houve em grau suficiente. Já estava num processo embrionário de organização, não só partidária, mas de organização das próprias massas, né? Era embrionário a movimentação no campo. Os sindicatos rurais, que o PCB estava investindo muito, quer dizer, em conflito político e ideológico com as ligas camponesas, mas, etc. Mas isso é também um elemento que não é do nosso tema hoje. Mas o fato é que, com o golpe, o PCB recuou. Preservar a organização, preservar os quadros. Aqui já é evidente, isso foi polêmico no momento, é polêmico sempre. O fato é que a reunião do Comitê Central posterior ao golpe só se realizou mais de um ano depois. É claro que as conversas, as discussões em toda a estrutura partidária ocorreu nesse período, né? Muita gente foi presa, né? Ainda não era tortura sistemática, mas enfim, muita gente apanhou, muita gente foi presa, etc. Mas o partido se preservou no grosso. Quer dizer, o que aconteceu aí? O partido se dividiu. Aí, voltando à questão do Muniz, entre uma maioria mais à direita, isso daqui é evidente que essa referência é meramente geográfica, né? Uma maioria mais à direita que dizia: o que aconteceu que nós acumulamos erros de esquerda, quer dizer, perdemos por esquerdismo. Uma minoria um tanto heterogênea, talvez não fosse tão heterogênea no momento, mas viria a ser logo depois, entendia exatamente ao contrário. Perdemos por erros de direita. É aquela questão, não preparamos as massas, deveríamos ter visto que o golpe viria e teríamos que resistir de uma maneira armada. Bom, essa discussão que se sabe, pelo menos em linhas gerais. Mas o fato é que esse deslocamento de foco à esquerda, dentro do partido, já havia ocorrido em 62, na Conferência de Organização de 62. Quer dizer, já havia uma mudança de foco em relação ao 5º Congresso. Quer dizer, se foi ligeiramente para a esquerda, em 62. Então, essa maioria que depois falou, é que depois de 62 nós nos colocamos excessivamente à esquerda, e em vez de dar sustentação ao João Goulart, nós ajudamos a sabotá-lo. Bem, agora, a derrota do PCB, gravíssima também, não foi só ou meramente política, foi ideológica. Quer dizer, toda a visão de teoria da Revolução Brasileira que o PCB amadurecia foi colocada em xeque. Tudo foi contestado, pela direita e pela esquerda. Quer dizer, o PCB e a formulação que o PCB desenvolvia foi bombardeada. E isso aconteceu ainda no campo, digamos, intelectual e até universitário, por todo o decorrer dos anos 70. Então, aquela formulação, digamos, que quem apresentava de uma maneira mais pronta, embora não dissesse lá, olha, eu sou do PCB, era o general Nelson Werneck Sodré.
Quais eram as questões que foram mais questionadas da formulação do PCB? Uma da questão da burguesia nacional, né? É bom que se esclareça, e o documento do Congresso número 6 de 67 esclarece isso perfeitamente. Nunca falamos que existe uma burguesia brasileira com interesses econômicos contraditórios com o capital imperialista. Nunca. Não é dito isso. Mas pode acontecer que setores burgueses, momentaneamente, por questões políticas, possam entrar em contradição com o imperialismo. Esses serão nossos aliados. Então a aliança é política e não tem raízes econômicas. O PCB nunca disse isso. Nunca disse isso. Então, se esclareça essa questão nacional, é uma questão político-ideológica, não é econômica. Não é econômica. Não, nunca se pensou nessa coisa da contradição, não se caiu nesse... Quer dizer, se caiu porque é um pouco um senso comum. Lembrar que a tese do Fernando Henrique Cardoso, de 63, é voltada contra o PCB. E já mostrava isso. Não, o empresariado brasileiro ele já tem vínculo com os estrangeiros faz tempo. Não existe essa coisa de uma burguesia nacional economicamente autônoma e que queira dirigir um processo revolucionário. Mas isso foi uma ilusão sempre. Quer dizer, é tão ingênuo pensar isso que duvido que o Comitê Central do PCB pensasse assim. Tão ingênuo que é. Bom, mas enfim, isso foi batido por tudo quanto é canto. A outra questão é a dos chamados restos feudais, se teria havido ou não feudalismo no Brasil. Não vou entrar nessa discussão. Para mim, houve. Para mim, houve. Eu sei que eu sou minoria, não, mas eu costumo ser minoria, né? Não vou entrar nessa questão. O problema é um outro. O problema é que há o monopólio da terra. O monopólio da propriedade da terra é uma realidade que sempre existiu no Brasil e continua existindo. Se aquilo que o PCB chamava de latifúndio feudal, hoje nós chamamos de agrobusiness, interessa pouco, porque continua sendo a mesma coisa. O problema é a questão do monopólio da terra. O monopólio da propriedade da terra. É essa a questão. Tanto que em 67, no Congresso 67, o PCB já não usa mais os restos feudais, tinha queimado a coisa, né? Mas insiste na questão do monopólio da propriedade da terra. Bom, enfim, a derrota foi ideológica também. Contribuiu muito com isso um militante importante do PCB, o Caio Prado Júnior, naquele livro A Revolução Brasileira, que ele também critica esses dois argumentos. Lembrar que aquele livro foi premiado na época, né? Ganhou o Juca-Pato, né? E foi um livro lido pela direita e pela esquerda, né? Quer dizer, ele foi aplaudido pela direita e pela esquerda. Há uma resposta sensacional do Paulo Cavalcanti a esse livro, né? Quer dizer, fez parte do debate, né, naquela ocasião. Bem, para mim esse livro do Caio Prado é reformista, claramente reformista. Também é uma opinião minha e isso também é polêmico, né? Bem, mas mesmo assim o PCB participou da resistência. Participou da resistência. Continua atuando nos sindicatos, no movimento estudantil, onde essas cisões e esses debates que o Muniz se referiu eram muito intensas, né? Onde era mais intenso isso. Importantíssimo destacar a resistência cultural. Dentro da resistência cultural, mais importante ainda é destacar a editora Civilização Brasileira e a revista Civilização Brasileira, com o Enio Silveira, que era do PCB, mas era uma revista que refletia todo esse debate da esquerda. Não podia ser uma revista do PCB, né? Era uma revista de toda essa polêmica que girava no mundo das esquerdas, né, naquele momento. Veja que o cenário internacional era da maior complexidade também. Ainda existia
a incidência forte da Revolução Cubana, as guerrilhas na América Latina, a Revolução Cultural na China. Era um momento de grande efervescência, né? A contestação cultural juvenil na Europa, nos Estados Unidos, etc. Do ponto de vista interno, o PCB se faz ouvir, né, pela Voz Operária, que é o jornal da história da resistência contra a ditadura, é a Voz Operária. Essa a imprensa da resistência, é a Voz Operária. Isso é fundamental. Agora, na prática política cotidiana, se o PCB pensava em acumular forças sociais e fazer alianças políticas amplas para derrotar o inimigo principal e visível, a ditadura militar. Um problema dos nossos jovens de hoje, pensando mais genericamente, e uma coisa que eles sentem algum tipo de inveja dos mais velhos, é isso, né? Ah, vocês sabiam quem era o inimigo. Quer dizer, nós vivemos num mundo horroroso e não sabemos aonde está exatamente o inimigo. Estou falando com o professor agora, né? Alguns outros professores aqui devem viver perguntas e angústias semelhantes dos jovens, né? Nós tínhamos, pelo menos, o inimigo é aquele ali. Então, o PCB atuou muito no MDB. Na Frente Ampla, que foi aquele organismo de personalidades políticas caídas em desgraça depois do golpe de 64, né? Incluía Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart. Bem, o congresso do partido, que ocorreu no finzinho de 67, ele já ocorreu com o partido cindido. Quer dizer, essas organizações que o Muniz fez referência já estavam praticamente fora do partido. Só que essa cisão, que foi múltipla e heterogênea, é uma pergunta que se faz: por que se fragmentou? Em certo momento havia uma vertente interna que se falava corrente revolucionária, mas ela saiu toda fragmentada. Saiu a LN, saiu o PCBR, MR8, o POC, né? Saiu toda fragmentada. Só que essa cisão múltipla foi muito maior que aquela do PCdoB, né, em 61, 62. Quer dizer, aí, especulativo, mas cerca de 40% do partido saiu. Foi um golpe feroz. E reagindo a esse ambiente, é possível, e é uma acusação já de momento, não é uma questão de perspectiva histórica, esse congresso talvez tenha ido, digamos, um pouco demais à direita, né? Quer dizer, veja um movimentozinho assim, um pouco à direita, um pouco à esquerda, né? Sempre procurando o foco correto. Está mantida a teoria da Revolução Brasileira, quer dizer, nacional e democrática, como foi discutida ontem aqui, mas se coloca como prioridade essencial, e essa é uma mudança imposta pela ditadura, o cerne da questão passa a ser a questão da democracia. A necessidade da instauração de uma democracia, das liberdades democráticas, das liberdades públicas, etc. Da liberdade de organização. Bem, já no ano seguinte, há uma tentativa, quer dizer, já novamente o partido, já há uma nova procura de foco. Se percebeu que foi muito à direita, então vamos torcer um pouquinho para a esquerda. Então, parto isso de uma declaração do próprio Prestes. Ele diz, logo depois do congresso, o 6º congresso, tive consciência de que aquele congresso tinha ido muito à direita, né? Então havia necessidade de um deslocamento mais à esquerda nisso daí. Então se recompõe. Estou simplificando demais para ficar mais ou menos clara a trajetória, né, do partido nesse período todo. No final de 68, já se desencadeia a repressão maior contra o movimento de massa e contra o movimento cultural, que continuava em ascensão depois de 64, o corte vem com o ato institucional número 5.
e logo depois a junta militar e a indicação do general Médici para a presidência da República. Esse é o período, digamos assim, mais obscuro da ditadura militar brasileira. Esse período Médici, do AI-5, com os órgãos de repressão com as mãos soltas para prender e torturar, o partido entende que a ditadura militar brasileira vivia um processo de fascistização. Em vários documentos a partir de então utiliza-se essa expressão, ditadura militar fascista. Claro que isso também é muito polêmico, né? Quer dizer, era fascismo? Não quero fazer uma discussão acadêmica, né? Mas essa expressão fascismo, digamos, ela tem um significado muito amplo. Você pode dizer, de determinado sujeito, sei lá, um arrogante, agressivo, por um comportamento individual, você pode falar que aquele sujeito é um fascista, por opiniões, né? Mas a delimitação do que vem a ser ou não fascismo é algo bastante polêmico, né? E seria polêmico identificar a ditadura militar brasileira como fascista ou não. Mas, enfim, era a definição que o PCB utilizou naquele período e durante todo o período de resistência subsequente dos anos 70. Nesse momento, o partido tem como orientação, convoca a formação de uma frente patriótica antifascista. Essa é a conclamação. Era a expressão que se utilizava para daquilo que depois foi consagrado como Frente Democrática. Esse período de forte repressão, e aqui começam os desdobramentos seríssimos, 1/3 do Comitê Central vai para o exterior. Quer dizer, era preciso preservar minimamente a organização, garantir alguma coisa do partido. Depois, nós temos, em seguida, no cenário internacional, o golpe no Chile, negativíssimo, obviamente, mas a contraparte positiva, a revolução em Portugal. E nas colônias portuguesas na África, né? São os elementos positivos. Isso fez com que boa parte dos comunistas estivesse dispersa. Quer dizer, aqui é uma tentativa de explicação, de hipótese, né? Não sei quanto se sustenta. Mas nós tivemos dirigentes, militantes, camaradas na União Soviética, na Itália, na França, uma parte no Chile, depois em Portugal. Então, são experiências, vivências muito diferentes. Quer dizer, esse exílio foi agravado na sua, digamos, na sua vivência com aquilo que acontecia no Brasil, que era fundamental. Em 74, a extraordinária vitória do MDB. O MDB aparece, diferente do que fora na eleição anterior de 1970, onde prevaleceu o voto nulo como voto de protesto. Em 74, o voto contra a ditadura virou voto do MDB. Era a posição do PCB, que inclusive elegeu vários deputados pelo MDB. E agora, essa estratégia de acumulação de força e de utilizar o MDB como o ponto político de acumulação de força, que incluía com muita solidez nesse momento a Igreja Católica dirigida por D. Paulo, era algo forte. Era a vitória do PCB no campo das esquerdas. Era a vitória da concepção política do PCB. Disso, seguramente, vem a repressão desapiedada de 75. Todas as outras organizações de esquerda estavam desarticuladas. Todas. Restava, debilitada certamente, mas restava o MDB, mas agora com essa possibilidade de dizer que a sua linha política era vitoriosa. Que veio essa repressão desapiedada em 75. Que desarticulou completamente o partido.
problemas que já foram ditos aqui em outros momentos. O PCB tem historicamente questões estruturais, problemas de teoria e problemas que não são dissociados, evidentemente, e problemas de organização, né? São problemas históricos difíceis de serem resolvidos, né? Bem, isso desencadeia um problema sério, quer dizer, começado praticamente do zero. Vamos reconstruir o partido. Isso aconteceu particularmente em São Paulo, que eu sou de São Paulo, conheço um pouco melhor aquela experiência de reconstrução do partido em São Paulo. Girou muito em torno de um grupo de médicos, alguns engenheiros, depois professores. O laço com a classe operária tinha sido rompido pela repressão. Tinha sido rompido pela repressão. Isso é fundamental. Agora, essa reorganização no Brasil, ela recebe os influxos do cenário internacional e daquela experiência que os comunistas no exílio estavam vivendo e divergindo. Então surge uma série de divergências entre aqueles que tinham experiências diferentes, ou na Itália, ou na União Soviética, gente na Polônia também, na Bélgica, mas enfim, na França, depois em Portugal. Quer dizer, toda essa vivência e experiência acabou agudizando a crise ideológica. Isso ocorre, estou terminando, no momento que eclode o movimento operário no ABC. Mas não só isso, é bom lembrar que quase na mesma época há uma eclosão do movimento do proletariado agrícola em Pernambuco, uma greve dos canavieiros importantíssima naquela época, né? Mas são coisas que não se juntam. A dimensão do Brasil frequentemente atrapalha, né? Agora, o partido perdido na crise ideológica e desorganizado não teve como se propor a essa classe operária. Quer dizer, o descolamento da classe já tinha acontecido. No momento que ocorre a anistia, agosto de 1979, o retorno da grande maioria dos exilados agrava as divergências. Quer dizer, aí nós começamos um período, que vai ser discutido na sequência, de uma gravíssima crise orgânica do PCB. Quer dizer, são uma década, digamos assim, de luta interna autofágica. Quer dizer, o partido vivia por si mesmo, né, em plena autofagia, e não tinha, ou tinha cada vez menos relação com a classe operária. Então ficou o campo todo aberto, né, todo aberto para a fundação e o crescimento do PT, com todos os problemas, né? Não é o caso de falar aqui agora, que o PT, digamos assim, na sua história, traz congenitamente e que estão se mostrando de uma maneira clara nessa década de governo, né? Quer dizer, em que se muda nada no país, né? Ou as coisas mudam para ficar iguaizinhas, né? Então, um pouco essa a exposição que eu queria fazer. Quer dizer, esse período de 75 a 79 é crucial. Quer dizer, a repressão desarticulou o partido. Os limites teóricos e as divergências teóricas se agravam de uma maneira incrível. Então, no momento que o partido se descola da classe, a crise ideológica se agrava. E o partido não cola mais com a classe. Então, começa um período de autofagia e declínio, que acabou, enfim, com a liquidação do começo dos anos 90. Claro que também isso tem relação com o cenário internacional, né? Tem relação com o cenário internacional. Não é nem o caso de dizer quais são as tendências principais que se formam nesse momento. Ontem foi lembrado aqui o livro do Zé Antônio Segato sobre a crise lá de 57, 58. Há aquele grupo que se dizia, né, oficialmente se gostava de chamar de renovador, né? Quer dizer, a influência do eurocomunismo, da formulação do Partido Comunista Italiano era muito forte nesse grupo, né?
havia gente de uma formação, digamos assim, à la francesa, muito forte, porque é evidente que a tradição histórica do marxismo brasileiro é muito francesa, é soviética e francesa, né? O Mota vai chiar e vai dizer que não é bem verdade, mas é, né? As pessoas liam francês, era isso, né? Não é o caso hoje também. Mas, enfim, era bastante isso que acontecia. E essas experiências traumáticas do Chile, particularmente, e essa experiência, pelo menos durante certo tempo, muito alvissareira da Revolução dos Cravos, nos influenciou muito. Afinal, o Chile e Portugal são muito próximos de nós, né? E esse ambiente aqui gerou o que veio a década seguinte. Todos os problemas que veio na década seguinte. A dificuldade de se sanar essa crise ideológica, de se, digamos, se reinventar o Partido Comunista numa perspectiva efetivamente revolucionária e que se vinculasse novamente à classe operária. Isso não foi possível, né? Mas a história mostra isso. Então, enfim, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Seguramente tem muito de polêmica. Essa questão da inserção do PCB nas fábricas também é outro desafio histórico, de tempos em tempos reconhecido, né? O PCB teve uma grande inserção nas fábricas em 45, 46, no tempo da legalidade, inclusive formando conselhos de fábrica. Isso, a historiografia não destaca, não dá isso suficiente valor, né? No momento de ascensão, 61, 64, a posição mais forte do PCB era efetivamente no sindicato. O sindicato não é exatamente a fábrica. E era, conforme o próprio PCB reconheceria depois no seu trabalho de autocrítica, era nos sindicatos, digamos assim, das empresas estatais. Quer dizer, o PCB não tinha tanta influência nos sindicatos das empresas, nos trusts, né, não se falava nas empresas imperialistas que surgiam no ABC. Apesar da importante participação do PCB numa greve também não muito valorizada, que é a chamada greve dos 400 mil em 57. Talvez a pergunta tivesse mais interessada na questão dos anos 70. Quer dizer, nos anos 70, o PCB tinha um trabalho importante nas fábricas do ABC. Quer dizer, era decisivo aquilo. Aquilo era a classe operária fordista que se amadurecia, que se conformava no Brasil. Então era muito importante estar presente ali. Agora, essa presença do PCB foi desarticulada pela repressão. E tínhamos, também interessante notar, uma presença significativa na polícia militar, nesses primeiros anos 70, que também, a base do partido também foi desarticulada, né? A repressão foi eficaz, né? Fizeram o trabalho deles de uma maneira eficaz. A questão do Caio Prado Júnior, reconheço a provocação, mas eu entendo que seja reformista nesse aspecto. Ele não questiona o monopólio da propriedade da terra. O que ele diz é o seguinte, ele fala, não, se os trabalhadores tiverem direito de organização sindical, tiverem a expansão da legislação social para o campo, que não existia naquele tempo, e tiverem uma relação de salário melhor, está perfeito. É isso. Melhorou-se o capitalismo. Não tem estratégia revolucionária. É esse o programa da Revolução Brasileira. Leia o capítulo desse livro, chama o Programa da Revolução Brasileira. É isso. Ampliação, diríamos hoje, ampliação do Estatuto da Cidadania. Ampliação do Estatuto da Cidadania. Não passa disso. Não há nenhuma perspectiva de luta pelo socialismo, de poder operário, de tomada do poder. Não existe. São isso. Reformas sociais, reformas na legislação. É isso. Ele diz, bom, se o latifúndio for mesmo improdutivo, ele vai se quebrar.
e aí vai aparecer a pequena propriedade. Agora, se ele se desenvolver e virar uma grande indústria, nós teremos um proletariado com condições, com direitos sociais, com direitos sindicais e lutar por melhores salários e condições de vida. Essa é a revolução. Veja, na perspectiva do Caio Prado Júnior, não existe na história do Brasil algo que se chame revolução burguesa. Na perspectiva do Caio Prado Júnior, o capitalismo no Brasil é um processo que se desenvolve desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E continua se desenvolvendo. Desenvolvendo, não sei até quando. Porque não há nenhum momento em que se conceba a ruptura. Então, o livro que se chama Revolução Brasileira, e tem um capítulo chamado Programa da Revolução Brasileira, não tem nenhuma perspectiva revolucionária. Essa leitura que eu faço do livro, né? Como eu disse, na época ele foi lido pela direita e pela esquerda, porque tinha gente que falava, oba, se não tem burguesia nacional, já existe a dominação imperialista, a dominação burguesa está aí mesmo, vamos para a Revolução Socialista e vamos para a luta armada. O guerrilheirismo se utilizou muito do livro do Caio Prado, né? Mas se fazendo uma leitura em perspectiva é outra coisa. E de outros livros dele também, né? Claro, não basta esse. Bom, já estou me alongando, me desculpe. Vamos lá para frente. Os comunistas no exílio. Seguramente os comunistas brasileiros exilados não foram um número tão grande, imagina-se que cerca de 2.000, participaram em todos os países que estiveram na luta de resistência. Quer dizer, muito particularmente nesse período da ditadura militar fascista, se faziam comitês de denúncia à tortura, campanhas pela anistia. Isso foi feito com grande intensidade e nesses países que eu citei. Quer dizer, na Itália, na França, na Bélgica, em Portugal, depois de 74, no Chile, antes de 73. Quer dizer, então, essa atividade, os grupos, o partido se organizava, né, no exílio. Agora, veja, o que agravava, de certo modo, as divergências que eu estou dizendo era o seguinte, as dificuldades de se reunir o Comitê Central. As pessoas estavam muito dispersas. Então, às vezes, acontecia de se reunir uma parte do Comitê Central, dava uma maioria. Quer dizer, dava uma determinada linha. Se 3 meses depois se reunia de novo um outro lugar, um outro grupo do Comitê Central, que também não era todo, também dava uma maioria diferente. Então as divergências vão se agravando. Se vê isso. Os documentos não é possível, o pessoal está doido. Aqui eram maiorias diferentes que se formavam, né? Bom, eu falei da cisão do Prestes e precisamente já foi esclarecido. Aqui essa mesa aqui, pelo programa, acaba aproximadamente na volta, né? Quer dizer, é gravíssima essa divergência do Prestes. É evidente que ele não está sozinho, mas ele está relativamente isolado, e é depois do retorno que essas divergências ficam, digamos, públicas, né? Diante digamos assim, dos comunistas brasileiros. E vem realmente a se esclarecer com uma carta que o Prestes publica, que acho que é de março de 1980, que aí a divergência já está aberta e o confronto é bastante ríspido, mas enfim já vinha sendo assim, já era um clima que se agrava de uma maneira permanente, né, na década seguinte. A primeira é essa dos dissidentes do PCdoB, né? Se eles saíram por vontade própria ou se eles foram expulsos. Os registros que eu consegui encontrar até agora dão conta da expulsão do João Amazonas. Eu encontrei documento no Novos Rumos informando sobre a expulsão do João Amazonas. Acho que o próprio documento do Congresso, do 6º Congresso, informa a expulsão do Pedro Pomar. Até hoje nunca vi nenhum documento falando sobre a expulsão do Maurício Grabois. Não vi.
Mas, Muniz, acho que a questão é a seguinte: eles foram expulsos antes de fundar o PCdoB? Sim. Essa que é a questão. Sim, sim. Antes de fundar o PCdoB. Né? Entre 60 e 61, pelo menos no caso do Amazonas, o Novos Rumos publicou, nos anos de 60 e 61, algumas notícias falando disso. Fracionistas expulsos no Rio Grande do Sul, fracionistas vão ao Amazonas, o fracionista fulano de tal. Né? Então tem algumas matérias, né, que informam sobre essas expulsões aí, entre 60 e 61, antes da chamada Conferência de Reorganização do PCdoB em 62. E o caso do Pedro Pomar, se não me engano, está no próprio relatório do Comitê Central, o 6º Congresso fala da expulsão do Pedro Pomar. Agora, realmente não lembro de ter visto algum documento falando sobre a expulsão do Maurício Grabois. Né? Então, o que eu sei, eu posso dizer é isso. Sobre a questão da influência da... primeiro sobre a repressão ao PCB em 74, 75, fala da operação dos órgãos da ditadura em exterminar o PCB. Não dá para falar, tem muito pouco tempo aqui para falar, mas o fato já foi dito por mim, depois reiterado pelo Delroy, que nesses anos 74, 75, 76, vão ser realizadas operações dos órgãos repressivos no Brasil inteiro, inclusive capitaneadas pelo próprio Exército Brasileiro. O nome global dessas ações de repressão ao PCB vai ser Operação Radar, mas em cada estado da federação vai adotar um nome inclusive geralmente muito prosaico, associado a algum elemento local. Né? Então, em Santa Catarina foi a Operação Tatuí, em Sergipe foi a Operação Cajueiro. Né? Então se davam esses nomes, né, prosaicos, assim como a operação, por exemplo, de perseguição e captura do ex-capitão Lamarca foi a Operação Pajuçara, né? Nome de uma bela praia lá de Alagoas, porque o Newton Cerqueira, que comandou a operação, era alagoano. Então tinham esses nomes, né, bonitos, mas a operação foram atos sangrentos, violentos, que foram ligados aí, que foram relatados aí, né, que provocaram aí prisões, mortes, que desarticularam o partido e tiveram essas consequências que foram ditas pelo Delroy. Sobre a questão da moderação, eu estou me baseando um pouco em certos relatos, certas narrativas, que dão conta de que o trauma deixado por essas operações de repressão contra o PCB nesses anos foi muito forte e levou a um comportamento das direções, né, das organizações, não das direções do partido, que sobreviveram a essa onda repressiva, a uma atitude muito cautelosa e muito moderada. Está aqui um amigo meu que me conta que quando entra para o partido, no começo dos anos 80, ele ouve do dirigente do partido, ele pergunta, mas como é que eu vou saber, se eu for numa assembleia de massa, quem é que é do PCB? Ele está até rindo ali. Né? Quem é que é do PCB? Como é que eu vou saber? É clandestino? Aí falam para ele assim, olha, o cara que defendia aquela posição mais moderada, mais cautelosa, mais cuidadosa, esse é o militante do PCB. Né? Então, há um relato que dá conta disso, né? Quer dizer, o trauma deixado pela repressão é tanto que leva o partido a ter essa postura. Por exemplo, o partido só participa do processo de reorganização do movimento estudantil em 77, 78, só participa formalmente, organizadamente, do 4º Encontro Nacional dos Estudantes. Então se dizia isso, né? Que havia um medo muito grande de recrutar, de organizar o partido, de conferir a ação dos organismos do partido o mínimo de visibilidade. Então, se coloca isso, que teria sido uma consequência. Em São Paulo, o pessoal chamava ainda, quando apareceu tardiamente, chamava reforma. Chamava de reforma. Era o nome deles, não era que do adversário. Era dado pelo próprio partido? Isso aí nem eu sabia. Certo, agora realmente tem pessoas aqui que podem dar mais informações que viveram isso. Bom, para terminar então, e aí fazendo as minhas considerações finais, eu quero reiterar que para mim está sendo um momento muito grato, muito importante, né, a organização desse ciclo aqui de debate, discussões sobre a história do partido. Eu nunca havia visto nada parecido com isso, né? Então eu quero mais uma vez saudar e parabenizar a iniciativa da realização desse ciclo. E é a primeira vez que eu participo de espero que não seja a última, né? Espero que o partido continue, né, abrindo espaço para reflexão, para discussão, para debate sobre a sua história, que suas publicações, seus órgãos de imprensa, suas revistas, né, reservem um espaço para o conhecimento, parte da militância, da história do partido, para o debate e para a discussão. E para terminar, eu queria, já que nós tratamos aqui desse período da resistência à ditadura militar, também dedicar
essa minha modesta participação nesse debate à memória dos 10 membros do Comitê Central e dos militantes do partido assassinados aí nessa onda repressiva dos anos 74, 75, 76. Para participar desse evento, alvissareiro, importantíssimo isso, saber que organização estamos para construir. Temos que saber a nossa história, estudar é fundamental, conhecer a nossa realidade, adquirir cultura, fazer a intervenção e a ação política com capacidade, com qualificação. Isso não é fácil. Então, estudar a teoria revolucionária, estudar o marxismo, não como uma bíblia, né, evidentemente, não serve para isso, né, mas como uma concepção que ajuda a entender o mundo e como ele se move. Mas é preciso se disciplinar. A disciplina não é algo imposta. A disciplina é algo que se cria em cada um. E a autodisciplina é fundamental para o estudo e para a ação política. Essa é a condição para se criar uma organização que seja forte e capaz de se adaptar a situações muito diferentes. Muito diferentes. Quer dizer, é fundamental hoje, entendo eu, modestamente, que o PCB não é uma organização grande, evidentemente, mas ela tem que fundamentalmente se qualificar, tem que adquirir muita qualidade, e isso exige estudo, disciplina, capacidade de se organizar, de discutir, de aprender. Eu acho que essa festa, essa comemoração dos 90 anos do PCB é um exemplo importante disso, está sendo mostrado aqui. A participação de jovens, de gente que já viveu e lutou muito, é muito importante. E também essa transmissão de experiência e de ideias entre gerações é fundamental para isso. Infelizmente, eu não posso ficar para o dia de amanhã e até o sábado, que muito me agradaria, mas eu fico muito feliz de ter estado aqui e agradeço mesmo os organizadores por ter possibilitado isso.